Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, a graça e a paz daquele que é e que era e que vem esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dia 6 de outubro, quarta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, o qual convido você, convido sua família para assim partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, refletindo o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo do 25 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grande multidão acompanhava Jesus. Voltando-se, ele lhe disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos que viram isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual é o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar outro que marcha com ele contra 20? Se ele vê que não pode, enquanto o outro, rei ainda, está longe, envia mensageiro para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, ser discípulo de Jesus significa amá-lo sobre todas as coisas. Significa amar o próximo da melhor forma possível, sem esperar nada em troca, principalmente ajudando os mais pobres, os mais necessitados, aquele desfavorecido na sociedade. Viver o Evangelho e nos momentos que surgir dúvida, colocarmos a pergunta: o que Jesus faria neste momento? Assim, meus irmãos, queridas irmãs, obteremos o discernimento necessário que vem ao nosso auxílio pelo Espírito Santo, nos indicando o certo e fazendo o bem, seguiremos assim conforme a vontade de Deus. Isto é, vivendo como cristãos verdadeiros, justos e autênticos. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, perceba que Jesus aproveitava o momento em que as multidões o acompanhavam para esclarecer como acontece o verdadeiro discipulado para aqueles que desejam segui-lo. Assim, podemos compreender que o seguimento de Jesus implica na renúncia, implica no desapego das nossas ideias e vontade própria, como também dos nossos bens, ídolos e projetos. Ser discípulo de Jesus é segui-lo para uma vida nova e aceitar, sobretudo, a resolução que Ele quer fazer em cada um de nós. Desde o nosso desapego às pessoas, da anuência à participação e, sobretudo, a participação na sua cruz e do abandono de tudo o que temos de material e humano. Desse modo, Jesus veio mostrar ao mundo uma nova maneira de ser, valorizando, meus irmãos, queridas irmãs, valorizando o homem na sua dignidade, libertando de tudo que possa assim escravizá-lo e dominá-lo. Assim sendo, para que possamos segui-lo, precisamos nos sentir homens e mulheres livres de nós mesmos. Muitas vezes, nós com a boca professamos que cremos em Jesus e que desejamos segui-lo, porém não fazemos o cálculo que isso implica em empreendermos uma guerra contra a nossa carne. Por isso, meus irmãos, queridas irmãs, muitas vezes fracassamos nos nossos propósitos. Então precisamos ter convicção de que a nossa opção de ser cristão se fundamenta na vivência da mensagem evangélica do amor. Quem ama é livre das condições, é livre das circunstâncias, é livre das pessoas. Amar porque ama com o amor de Jesus. Então a cruz é decorrente da nossa vivência do amor, porque amar nos traz consequência. Não é fácil amar, nem tão pouco,
é fácil assumir os encargos que o amor nos propõe. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, sentar-se para calcular os gastos ou examinar as condições é entregar-se à ação do Espírito Santo, que é quem nos capacita a deixarmos tudo e seguirmos a Jesus como discípulos seus. Quando Jesus nos diz, se alguém vem a mim, ele quer nos dizer, se você quer me seguir, você deverá viver a lei do amor. Você terá que amar como eu amo, viver como eu vivo, sofrer como eu sofro, pensar como eu penso. Essa é a dinâmica da vivência do discipulado de Jesus. A renúncia maior que há de ser do nosso jeito é, sobretudo, o jeito de olhar as coisas, de julgar e de encarar as pessoas, de nos desapegar dos conceitos adquiridos durante a nossa caminhada de vida, consequência da nossa criação, cultura e etc. Portanto, a renúncia maior que há de ser feita é, sobretudo, o nosso olhar, o nosso parâmetro em observar as coisas. Sobretudo, a renúncia a tudo que não combina com o pensamento evangélico e o desejo das coisas e das pessoas é, portanto, o fundamento para que o Rei do Céu viva em nós e Jesus seja o nosso Rei, seja o Senhor e Mestre. Do contrário, estaremos construindo na areia e nunca seremos considerados discípulos e discípulas ou seguidores e seguidoras de Jesus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você é uma pessoa que tem muitos planos, você já fez os cálculos de que terá que abdicar para que Jesus seja o seu mestre? Você é uma pessoa muito arraigada nas suas ideias e pensamentos? Você tem procurado amar Jesus, né? Ou seja, você já procurou amar como Jesus amou? Você tem assumido a sua cruz em quê? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. Peçamos ao Pai para reforçar a nossa disposição a sermos discípulos do seu reino, afastando tudo que possa nos abalar a solidez da nossa adesão a Ti e a Teu Filho Jesus, que é o nosso Salvador. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira, que desça sobre vós, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.